Você irá ouvir agora mais uma homilia com o nosso pároco, Padre Tiago Azevedo, da Paróquia dos Santos Anjos, no bairro do Leblon, Rio de Janeiro. Do terceiro domingo do tempo comum, ano A. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a proteção da minha vida. Amados irmãos e irmãs, celebramos o terceiro domingo do tempo comum. E há 2 domingos atrás nós ouvimos Jesus ser batizado no Rio Jordão. E a partir daquele momento ele sai de uma vida escondida, uma vida discreta em Nazaré, onde cresceu com José e com Maria, aprendendo o ofício de carpinteiro, e inicia então o seu ministério público, caminhando de cidade em cidade, de povoado em povoado, anunciando o reino de Deus. Hoje, o Evangelho conta-nos que Jesus iniciou o seu ministério na Galileia, onde chamou os seus primeiros apóstolos, Pedro e André, Tiago e João. Mas esse início do ministério público de Jesus está marcado pelo cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento. É disso que hoje Isaías fala na primeira leitura: terra de Zabulon, terra de Neftali. Mas por que o profeta Isaías cita essas 2 cidades, Zabulon e Neftali? E por que elas estão ligadas ao início do ministério de Jesus? No Antigo Testamento haviam as 12 tribos de Israel, que eram as porções de terra dos filhos de Jacó. Dentro dessas 12 tribos de Israel estavam 2 que se chamavam Zabulon e Neftali. Agora, aconteceu que no Antigo Testamento o povo de Deus foi sendo invadido por outros povos em meio a guerras e batalhas. E quando algumas dessas batalhas aconteceram, o povo de Deus foi sendo escravizado numa terra estrangeira. Foram os chamados exílios da Babilônia e exílios da Assíria, da Pérsia. Dentro dessas batalhas, o povo ia perdendo, e à medida em que ia perdendo essas batalhas, ia sendo retirado, exilado e escravizado. As 2 últimas tribos que resistiram bravamente até o fim da guerra foram as tribos de Zabulon e Neftali. Porém, no final, elas também foram vencidas, e o seu povo foi levado, exilado para a Babilônia, para a Assíria. Acontece que quando isso de fato veio à tona, todo o povo de Deus estava escravizado, exilado, o povo ficou sem esperança. Ora, onde é que está o nosso Deus? Por que o nosso Deus nos permitiu perder a batalha, perder essas guerras? Por que Deus permitiu que o templo de Jerusalém fosse destruído? Por que? Será que Deus se esqueceu de nós? Será que Deus nos abandonou? Era isso que o povo pensava. E é por isso, e nesse contexto, que o profeta Isaías vai ter uma profecia, vai fazer uma profecia a partir de uma visão que Deus lhe dá. E ele diz: terra de Zabulon, terra de Neftali, o povo que andava nas trevas viu uma luz. O profeta é aquele que anuncia luz em meio às trevas, que anuncia vitória em meio à derrota. E é isso que o profeta vai fazer. O profeta quer, em nome de Deus, fazer com que o povo recupere a esperança e olhe o futuro que ainda há de vir. Agora vejamos nós que essas 2 terras que o profeta Isaías cita na primeira leitura, e Isaías aqui está vivendo 7 séculos antes de Cristo, são exatamente as 2 terras onde Jesus vai iniciar o seu ministério. Voltamos ao Evangelho. Diz-nos o Evangelho que quando soube que João tinha sido preso, Jesus foi para a região da Galileia. Isso porque a região da Judeia estava mais perto do centro do poder. E Jesus percebe que se João está preso e ele precisa começar a sua missão, ele não ia começar a sua missão naquele ambiente. Sabia que a possibilidade de logo no início ele ser preso, ele ser morto, era muito grande. Por isso Jesus vai para longe do centro do poder e vai para a região da Galileia. A região que agora nós chamamos de Galileia, no Antigo Testamento, na época das tribos de Jacó, das tribos de Israel, eram exatamente as terras de Zabulon e Neftali. O território de Zabulon e Neftali agora
é essa região da Galileia e a cidade de Cafarnaum, onde viviam Pedro e André, Tiago e João. É ali que Jesus inicia o seu ministério público. Lembram que no Antigo Testamento o profeta disse: o povo que andava nas trevas viu uma luz, para eles a esperança agora é renovada? Pois bem, Jesus é essa luz, é a esperança que se renova. Para aquele povo do Antigo Testamento que sofrera, agora Jesus vem resgatar, vem renovar a esperança. E Jesus começa o seu ministério chamando Pedro e André, Tiago e João, que eram pescadores. Notemos que, diferente dos rabinos das sinagogas e dos templos, Jesus não quer junto de si, ou não chama para junto de si, os escribas, os mestres da lei, os fariseus, os doutores. Não eram homens letrados, homens profundamente imbuídos da cultura judaica. Não, eram pessoas muito simples, pescadores. Isso, penso eu, que em grande parte é para mostrar que a força de Deus aqui não está alicerçada em critérios humanos. Não. Tem uma frase que é meio um chavão, ou aquelas frases de caminhão que diz assim: Deus não escolhe os capacitados. Ele é um pouco isso. Jesus não escolheu os grandes capacitados naquele momento, não. Ele foi capacitando aqueles que ele escolheu, pescadores, homens muito simples daquele contexto, exatamente para mostrar que a força do ministério deles não estaria em suas qualidades humanas. Pelo contrário, os evangelhos vão nos mostrar que eram homens repletos de defeitos e pecados, e que foram sendo santificados à medida em que estavam próximos de Jesus. Jesus começa esse ministério convidando-os a seguirem. E o evangelho conta que Jesus ia de cidade em cidade, de povoado em povoado, anunciando o reino de Deus, curando os enfermos. Existem dois verbos que São Mateus utiliza para falar desse chamado. Ele diz que quando Jesus chamou Pedro e André, Tiago e João, eles imediatamente deixaram as redes, o barco, o Pai, e seguiram Jesus. Deixaram e seguiram. O padre Antônio Vieira, que tem muitos escritos, muitos sermões, num dos seus sermões ele fala sobre esse evangelho. E ele medita desses dois verbos, deixar e seguir. Ele diz que também isso de algum modo mostra os tipos de cristãos que existem. Ele diz que existem aqueles que ouvem o chamado do Senhor e nem deixam e nem seguem. Não têm coragem de deixar sua vida, seus confortos, e nem querem seguir a Jesus. Por outro lado, ele diz que tem aqueles que deixam, mas não seguem. São as pessoas que até são capazes de se desapegar das coisas humanas, mas não seguem a Jesus. Por outro lado, ele diz que tem aqueles que até seguem Jesus, mas não deixam. Seguem Jesus, mas não se desapegam das coisas humanas. Ele diz que esses dois tipos aqui não vão perseverar com Jesus, porque ou não deixaram ou não seguiram. Mas ele diz que o jeito certo, a maneira correta de sermos cristãos é deixar e seguir. É fazer como os apóstolos fizeram. Deixaram as suas seguranças humanas, deixaram o barco, a rede, o Pai, deixaram tudo e seguiram Jesus. E naquele momento se entregaram totalmente à missão do Senhor. Se entregaram a uma vida totalmente vivida com o Senhor Jesus, na presença dele. Agora, parar e pensar no evangelho de hoje, no chamado dos apóstolos, de algum modo deve fazer-nos pensar em nosso próprio chamado também. Um dia Jesus chamou Pedro, André, Tiago e João. A segunda leitura de hoje, São Paulo também fala disso, do seu próprio chamado. E São Paulo diz que na comunidade cristã tem muitos que estão seguindo Jesus, mas ainda não entenderam o centro da fé. Ele diz assim: olha, tem aí em Corinto alguns que estão dizendo que são de Paulo, alguns que estão dizendo que são de Apolo, de Cefas, de Cristo. É porque assim, alguns se converteram ouvindo a pregação de São Paulo, então diziam: eu sou cristão por causa de São Paulo. Outros ouviram a pregação de Apolo, outros a pregação de Cefas, que é Pedro aqui, e diziam: eu sou de Pedro.
É como se dentro da comunidade cristã existissem tribos daqueles que foram se convertendo. E Paulo dá uma corrigida neles, dizendo: olha, por acaso Paulo morreu na cruz por vocês? Ou Apolo os salvou? Nós somos todos de Cristo. É isso que de algum modo São Paulo está tentando ensinar-lhes. Nós somos todos de Cristo. Hoje, amados irmãos e irmãs, cada um deve refletir sobre o seu chamado. Pense que assim como um dia nosso Senhor passou à beira do mar da Galileia e chamou Pedro e André, Tiago e João, um dia também Ele passou na minha e na sua vida. Pense, onde foi a sua Galileia? Onde foi o lugar em que talvez Jesus te encontrou e te chamou para estar com Ele? Pense, talvez, quem foi um instrumento de Deus para que nosso Senhor tocasse o seu coração e a sua vida também. Eu digo isso porque muitas vezes no meio da caminhada haverão batalhas, dificuldades, momentos difíceis, de desânimo, de cansaço. É preciso sempre voltarmos à nossa Galileia. É preciso lembrarmos o momento em que Deus nos encontrou. É preciso nos recordarmos por quem nós entregamos a nossa vida, a quem nós estamos seguindo. Que nesse momento de silêncio que nós faremos, você possa pensar um pouco sobre isso. Onde foi que Jesus te encontrou? Quando foi que Jesus te chamou para estar com Ele? Quando foi que você deixou tudo e seguiu? Deixar e seguir. Não se esqueça desses dois verbos. Quando foi que você deixou tudo e seguiu a Jesus? E peça hoje ao Senhor, de modo muito especial, a graça de perseverar com Ele, de não desanimar, de não desistir, de não se afastar dEle. Eu volto a dizer que a gente está só no início desse ano. Quantas graças o Senhor quer que vivamos junto dEle. Que você possa nesse ano verdadeiramente empenhar-se em caminhar com Jesus e não voltar atrás. Num instante de silêncio, medite sobre o seu próprio chamado, sobre o momento em que nosso Senhor te chamou para segui-lo mais de perto.